É uma honra recebê-la de tão longe. E tenho certeza que Deus vai usá-la de uma forma toda especial. E tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Mas eu queria, antes de chamá-la, pedir que a pastora dessa igreja viesse aqui. Pastora Mônica Pereira. Amém? Para que ela ore por essa conferência. Para aquilo que Deus vai fazer seja denso, intenso e poderoso. Ponha a mão no seu coração, feche os seus olhos e peça ao Senhor que visite sua vida nessa noite. Oremos pedindo que a manifestação de Deus seja muito presente nesse lugar. Comece a orar por essa conferência em nome de Jesus. Pai amado, Tu estás aqui em nosso meio. Podemos sentir a Tua presença bem pertinho. Aí onde você está, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, todas as inquietações da nossa alma, nossas lutas, desafios, nossos sonhos, aquilo que tanto almejamos. Ah, Senhor, como nós queremos Te conhecer, tal como Tu és, com o Teu poder, com a Tua grandeza. Às vezes sim, Deus, nós não entendemos o Teu poder, aquilo que Tu queres nos mostrar, os planos que Tu tens para nós, eles são muito maiores do que nós podemos imaginar. Por isso nós Te pedimos, ó Espírito Santo, paira sobre nós, vem nos dirigir, Senhor, a cada dia, para que possamos viver os Teus sonhos, viver aquilo que Tu tens, ó Deus, planejado desde que ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Que nada venha, Senhor, interferir. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e deixamos de olhar para Ti. Ó Deus, pedimos que o Teu agir nesse momento, nessa noite, seja muito especial. Colocamos nossas vidas no Teu altar. Quebra, Senhor, todas as nossas resistências. Quebra, Senhor, todas as barreiras que porventura tentem contra nós, para nos tirar, Senhor, para tirar nossa atenção, para nos distrair. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo tome totalmente o seu lugar em nosso meio. Dirige tudo o que irá acontecer. Sei, ó Deus, com a Tua serva Ruth Catala, que veio de tão longe, e que o Senhor possa usá-la com graça, com poder, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa cada um, os que estão aqui, os que estão distantes, que o Teu poder se manifeste para a honra e glória do Teu nome. É essa a nossa oração. Amém. Aplauda o nosso Deus. Obrigado, pastora. Agora vamos receber com a alegria que só o povo paraense tem. Pela primeira vez em Belém, na nossa cidade, essa missionária ungida de Deus. Com alegria receba Ruth Catala. Seja bem-vinda. Pastora, Deus lhe abençoe e fique à vontade. Graça e paz. Graça e paz da parte de Deus. Você está bem? Eu espero que sim. Que bom que você está aqui nessa noite. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Como diz o pastor Lorival, eu vim de muito longe. Eu vim de muito longe. Para te trazer algo, eu trago algo aqui dentro de mim. E é uma alegria poder liberar isso para vidas que amam a Cristo. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Por favor, tome o seu assento. Deus, obrigada. Obrigada por essa noite. Que agradecemos, Jesus. Obrigada. Receba um abraço do meu esposo, o pastor Manuel Catala. Eu sou casada há 10 anos. Sou mãe de 3 filhos. Eu era estéril. A ciência disse que eu não podia ser mãe, mas Deus mostrou o contrário. Deus frustrou a lógica. Deus frustrou a lógica. Somos pais da Silvina, do Daniel e do Mahat. O nosso primeiro filho, a nossa primeira filha é representação de fé, o Daniel representação de força e o Mahat de equilíbrio, porque no Mahat aprendi que o equilíbrio é uma arma espiritual. Pastor Lorival, pastora Mônica, obrigada. Deus abençoe. Que alegria, é uma honra estar aqui. Pastora Gabi, pastor Silvio, que maravilha ver a Patrícia Queiroz. Ah, Deus, a toda a liderança, a toda a equipe, todo mundo nos dando suporte, a Dani, o Augusto, que alegria, as crianças, a Duda, todo mundo. Estou muito feliz. Receba um grande abraço da nossa igreja de Angola. Estamos a pastorear Bola de Neve em Luanda, na capital de Angola. E, como já disse o pastor Lorival, eu trouxe um livro que está com a crise em algum lugar para abençoar a tua vida. É um dos melhores livros que eu já escrevi, que fala sobre restauração, sobre a identidade da mulher, sobre a missão de vida e sobre os desafios que o Senhor nos dá a partir da dor. Por favor, abra comigo a tua Bíblia em Isaías 43. Isaías 43, leia comigo a partir do versículo 14. Isaías 43, leia comigo a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isso é, os caldeus nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me gloriarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Senhor, nós estamos gratos nessa noite. Obrigada pela tua bondade, pela tua misericórdia. Por favor, fale conosco. Nós te amamos, ó Deus, mas queremos aprender o como, para que possamos entender o que é fazer a tua vontade na tua perspectiva e não na nossa. Fale conosco, Pai.
Estamos aqui para sermos renovados pelo Teu Espírito, que traz vida, que liberta, que traz cura, que traz restauração, que traz força, que nivela a esperança. Que essa palavra possa nos direcionar hoje e nos mostrar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, a cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança, quem está aqui no templo, quem nos acompanha de fora, que haja cura, Senhor, que haja vida, que haja direção, que haja um abrir de olhos, que o Senhor possa estraçalhar tudo que está aqui dentro, para que a Tua ordem possa vir. Nos ajuste à Tua vontade. Deus, nos ajuste à Tua vontade. Muitas vezes estamos desajustados, precisamos que o Senhor nos remonte outra vez. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Deus é real. Amém. Deus é real e Deus está aqui para nós e conosco hoje. Renovados para hoje é a minha temática. Renovados para hoje, renovadas para hoje. Quando nós lemos o texto que nós escolhemos aqui, você vai perceber que Deus, Ele traz uma resposta para o povo e Ele promete restauração. Igreja, sem restauração não existe renovo. Sem restauração não existe renovo. É importante que primeiro haja restauração para que venha então o renovo total. Porque senão nós teremos um oba-oba, teremos um momento de euforia, teremos um momento de alegria, teremos alguma coisa de celebração, mas nós não teremos um renovo total. E o único que pode renovar alguém é Deus, porque foi Ele que nos criou e é Ele que tem em nós as suas digitais. Então o álcool não nos renova, o cigarro não renova, uma música com uma batida muito boa não nos renova. Quando nós estamos a falar de renovação, estamos a falar do ruá que vem de Deus, a vida de Deus, o sopro que vem de Deus, um sopro capaz de nos manter em pé, firmados para entender aquilo que Ele tem para nós. Se você conversar com algum judeu e perguntar qual foi a fase mais difícil da sua história, ele vai te dizer que foram os holocaustos nazistas, hoje. Ok? Judeus modernos, que conhecem a história. Se você conversar com um judeu, a partir de 1930 para lá, você conversar com esse judeu e perguntar quais foram, né, principalmente se ele conhece muito bem a história do cristianismo, ele vai te dizer que os exílios babilônicos foram os mais difíceis na história do seu povo. Se você conversar conosco hoje, qual foi a fase mais desafiadora? Para nós hoje, nessa geração, nós vamos começar a partir da pandemia. Porque a pandemia dividiu a história. Ok? O mundo hoje é contado antes da pandemia e depois da pandemia. Tem pessoas que depois da pandemia ainda nem começaram a escrever uma história. Tem pessoas que não saíram da pandemia. Tem pessoas que sim, as questões políticas vieram, entraram, sim, as questões financeiras vieram, sim, as enfermidades vieram, mas a questão é que tem muita gente que parou naquele dia antes do decreto, quando disseram assim, olha, fica em casa. Tem gente que está fora de casa, mas continua em casa até hoje. Tem gente que fisicamente não está mais em casa, mas espiritualmente está em casa, emocionalmente está em casa. Tem gente que ainda está com a mentalidade em casa. Tem gente que não saiu de casa. E algumas pessoas não só estão em casa, mas como se fecharam para dentro de si. Algumas pessoas apostataram da fé. Algumas pessoas desanimaram. Algumas pessoas saíram da igreja. Outras
pessoas ainda continuam com a igreja online, com os cultos somente online. Não, eu dou meu dízimo, faço meu pix e eu estou aqui, recebo tudo, acompanho tudo. Só que não faz parte de comunhão, não faz parte de acompanhamento, não participa e não escreve uma história. Porque, querendo ou não, no meio de tudo isso, Deus está nos despertar. Não importa mais o que aconteceu ontem. Renovem-se, despertem, acordem, porque eu tenho coisas novas para fazer. Já deu, já aconteceu, já foi. Quem morreu, já morreu. Quem ressuscitou, já ressuscitou. Quem quase morreu, mas graças a Deus, o nosso Deus é Alfa e o Ômega. Ele foi ontem, é hoje e Ele será amanhã. O nosso Deus não muda. Muda a história, mudam as circunstâncias, mudam os tempos, mudam as notícias, mas o meu Deus permanece o mesmo. Na raima canta rebosa. Ele não é movediço, ele não é inconstante, ele não é insensível, ele é Deus, ele é real. E ele está aqui no nosso texto, olhando para o povo e dizendo assim: olha, prestem muita atenção. Eu sei que o exílio foi muito difícil, que vocês têm toda uma história. E para você compreender, quando nós estamos a falar de exílio babilônico, nós estamos a falar de Nabucodonosor chegando e levando o povo. Mas ele não leva todos, ele seleciona. Ele seleciona os melhores. Ele seleciona os líderes. Sabes, se tu fores comigo em 2 Reis capítulo 24 e o versículo 14, 2 Reis 24, 14, você vai verificar algo muito claro que a Babilônia fazia. Veja bem, Nabucodonosor, versículo 14, transportou toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, veja, senão o pobre da terra. O que eles faziam? Chegavam, não levavam pessoa que não pôde causar influência, levavam as pessoas que causavam impacto, levavam os líderes, levavam os príncipes, levavam os guerreiros, levavam os valentes. Quem não presta deixavam. Porque quando se tira os líderes, quando se tira os generais da frente da guerra, o povo fica perdido, o povo fica atrapalhado, então se enfraquece. Eu trago uma mensagem para a nação brasileira: não deixem que tirem os ferreiros do vosso meio, os guerreiros dos vossos meios, os valentes dos vossos meios. Não se calem, não sejam amordaçados, lutem, não sejam amordaçados, lutem, 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 lutem. Ah, é vosso jargão: eu sou brasileiro, não desisto. Eu sou brasileiro, eu não desisto. Esse jargão precisa entrar no teu sangue. Sabe por que eles levavam os príncipes? Para não se casarem e para a linhagem nobre não continuar. Eles levavam os príncipes para não se casarem, para que a linhagem de nobreza não continuasse. Eles mexiam nos filhos, nos príncipes jovens, para que de alguma maneira fossem levados, castrados, estivessem afeminados, de uma maneira que eles não conseguissem não só formar famílias, mas também que não tivessem autoridade para tomar decisões difíceis. Porque você sabe que um líder é aquele que toma decisões difíceis. Uma líder é aquela que toma decisões difíceis. E somente decisões difíceis que envolvem a vida ou a morte podem mudar o destino de um povo. Então a estratégia é pegar os melhores para que os piores fiquem, para que o povo se dissolva. Mexer na liderança para que hajam rachas, para que a igreja fique fraca. Ir contra a reputação de pastores, contra a reputação de pastoras, estragar a família, trazer a ideologia de gênero, confundir tudo, misturar tudo, para que ninguém saiba mais o que é o que é aquilo, para que depois faça o quê? Todo mundo fique enfraquecido e ai de você se abrir a tua boca. Então Deus está a dizer assim: atenção, povo,
Eu sei que levaram as vossas mulheres. Eu sei que levaram os vossos jovens. Eu sei que causaram destruição. Eu sei que pegaram os guerreiros. Mas é importante que vocês façam o seguinte: não se lembrem mais do que passou. Agora olhem para mim, porque eu vou fazer algo novo. Eu sei que vocês estão desesperados. Eu sei que os vossos jovens foram castrados. Eu sei que as crianças estão aflitas. Eu sei que um monte de gente em questões de vulnerabilidade ficaram. Mas tudo bem, agora olhem para mim. E Deus, Ele lhes lembra: fui eu quem abriu o mar vermelho. Fui eu quem produzi maná. Fui eu quem trouxe a coluna de fogo, a nuvem de fogo. Fui eu que fiz isso, aquilo. Deus está a trazer à memória aquilo que traz esperança ao povo. E está a dizer: não se lembre daquilo que não aconteceu. Lembre-se daquilo que eu já fiz. Presta atenção, o meu poder continua o mesmo. Deus está a pedir do povo um posicionamento. Queridos, existem algumas coisas que Deus é que vai fazer, mas existem outras que é da tua responsabilidade. O sobrenatural é com Deus, o natural é teu. O que não dá é com Deus, o que dá é da tua parte. O que tem a ver com o transcendente é com Ele. O que tem a ver com isso aqui é tua responsabilidade. Então Deus está dizendo assim: não olhem mais aquilo que não aconteceu. Comecem a prestar atenção e vejam o que aconteceu. No versículo 19 ele diz assim: eu faço uma coisa nova. Está saindo a luz. Só vê a luz quem já acordou. Só vê a luz quem já despertou. Só vê a luz quem está renovado e quem está em pé. Jesus está dizendo: acordem, acordem, porque o sol da justiça está a brilhar. E é preciso que vocês vejam o que eu vou fazer. Nós precisamos, para que possamos entender a dinâmica do renovo para hoje. Renovados para hoje. Não é para ontem, não é para amanhã, é para hoje. O que nós temos é o hoje. Não entre na igreja com a sensação de que se não orar, não adorar nessa conferência, amanhã tem outro culto. E se você não voltar mais aqui amanhã? É renovo para hoje. É renovo para agora. Você que virá no domingo amanhã de manhã, adore como se fosse o último culto. Faça como se fosse a última vez. Oferte como se fosse a última oferta. Abrace como se fosse o último abraço. Dance, pule, alegre-se. Deus está dizendo: celebrem um louvor a mim, porque é necessário preparar uma atmosfera profética para aquilo que eu vou fazer. Que o mundo saiba que é um povo teimoso. Que o mundo saiba que é um povo com bravura na veia. Que o mundo saiba que é um povo consciente do que aconteceu na cruz. Na Raima Canta Rebosa. Eu estou consciente do que aconteceu na cruz. Eu tenho convicção. A minha história se resume. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o meu passado, meu presente e o meu futuro. Nós temos uma história. Não somos bastardos, não somos órfãos. Nós temos um pai. Nós temos um pai. Levanta a cabeça em nome de Jesus. Você tem um pai. Adore como quem tem pai. Louve como quem tem pai. Profetize como quem tem pai. Pastora Ruth, então o que eu faço? Renove a sua mentalidade. Renove a sua mentalidade. Apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 versículo 2, ele diz assim: transforme a vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável. Ele está dizendo assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. Ou seja, sejam vocês a contracultura. Aprenda a dizer não quando quiserem amordaçar a tua fé. Aprenda a dizer não quando quiserem calar a tua voz. Quando você está calado, as pessoas só te veem no meio dos outros.
Quando você está calado, você é só mais uma pessoa. Quando você abre a boca, as pessoas entendem o que você carrega na tua alma, no teu espírito. As pessoas olham para você quando você abre a boca e conseguem identificar um homem marcado, uma mulher marcada. Apóstolo Paulo disse: eu trago no corpo as marcas de Cristo. O mundo está à procura de homens e mulheres que carregam no corpo as marcas de Cristo, que carregam no caráter as marcas de Cristo, que carregam no posicionamento as marcas de Cristo. Só uma pessoa com a mente transformada pode ter a vida renovada. Quando uma pessoa é possuída por demônio, o demônio não entra na tua perna, no teu braço. O demônio entra aqui. Porque a tua mente é o centro de comando. É na tua mente onde você estabelece os pensamentos. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: olha, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é limpo, tudo aquilo que é digno. Se tem alguma coisa para vocês pensarem, pensem nisso. Porque os pensamentos vão se tornar em atitudes. E as tuas atitudes vão determinar o que você carrega. Se você tivesse que parar hoje, quais são os 3 pensamentos ruins que você tem tido a respeito de Deus, a respeito de você e a respeito dos outros, que tem que parar hoje para mudar a tua mentalidade? Sabe aqueles pensamentos ruins? Só seleciona 3, porque tem gente que fica o dia inteiro pensando em coisa ruim. Vai dar errado, não vai dar, não vai operar, não vão pagar, não vai vir, vai embora. Tem moça que está namorando, ora para Deus trazer um moço para namorar. E quando esse rapaz chega, ela já fala: não, vai ser que nem os outros. Vai me ligar, vai me deixar. O trabalho dele é passar o dia todo assim no telefone, esperando a ligação do moço que vai ligar para terminar com ela. Você está com um problema, querida? A gente precisa às vezes também ter uma postura. Porque nós oramos tanto para Deus nos dar vitória. E quando a vitória chega, a gente não sabe gerir a vitória. A gente quer repreender a vitória e pensa que é o diabo que está trazendo. Ou a gente recebe a vitória da mão de Deus e quer entregar na mão do diabo e falar assim: sai, Satanás, está amarrado. Aprenda, tem coisa que vem do diabo sim, mas quando você anda em Deus e tem a mente renovada, você sabe identificar quando a bênção vem de Deus. Aprenda a receber bênção de Deus. Tenha discernimento para de repreender o que Deus está te dando e para de receber o que Deus está repreendendo. Quais são os 3 pensamentos ruins que você precisa parar de ter? Quais são as 3 pessoas que você tem que parar de andar? Quais são as 3 pessoas? Tem um monte de gente aqui pensando na sogra. Não. Pior é que se a tua sogra pode estar aqui, ela também está pensando em parar de andar com você. Tem gente que você... Pelo amor de Deus, quem são as 3 pessoas que parecem inofensivas? Só parecem, mas todos os dias estão a te empurrar novamente para um exílio, onde você vai ficar amordaçado. Ai, não, é que a gente cresceu junto. Ah, não, é que a gente anda junto há muitos anos, desde que a igreja era pequenininha. Só que Deus olha para você e diz assim: mas a afinidade está amordaçando o profético. Porque você tem afinidade com essa pessoa, a voz profética dentro de você está a se calar. Porque a tua mentalidade não muda, ao ponto de você olhar para a pessoa e dizer assim: valeu, obrigado, mas tchau. Tenha coragem. Tenha coragem. Algumas pessoas precisam sair da tua vida. É necessário para que você continue se movendo profeticamente na missão que Deus te deu. Pessoas com mentalidade renovada têm a capacidade de dizer: obrigado, mas levante-se da minha mesa. Obrigado, mas eu estou indo embora. Ah, quais são as 3 mesas que você tem que levantar? Tem lugar que quando você entra, você chega bem, você sai mal. Você chega com a fé renovada, você sai abatido. Você chega alegre e sai triste. E você até tenta falar do poder do teu Deus, mas não te dão nem oportunidade para falar. Por que você continua a se sentar em mesas onde não dão oportunidade para você falar daquilo que você mais ama na vida? Ai não, pastora, é que o salário. Ah não, pastora, é que é uma bênção. Ah não, pastora,
É só isso que você vale? Tá bom para você? É só isso? Você se resume a isso? Você não foi comprado nem com ouro nem com prata, mas com o sangue imaculado de Cristo Jesus. Tenha coragem de se levantar de mesas em que Cristo não está sendo ouvido mais. Se a afinidade com as pessoas com quem você anda está calando o profético, você não pode falar porque vai ofender, não pode falar porque vai ferir sensibilidade, não pode falar porque a pessoa não aceita a oração. Então ela não está habilitada, capacitada, autorizada de fazer parte do seu ciclo. É melhor ir para o céu sozinho do que ir para o inferno acompanhado. Tenha coragem. Quais são os 3 âmbitos que você precisa ter? Pastora, estamos a falar do quê? Do renovar a mentalidade. Porque se nós não tivermos o nosso posicionamento diário transformado, a gente vai fazer para inglês ver, mas a gente vai se cansar. Final de semana a gente vai arrasar. Quando começa a segunda-feira estamos tão cansados que não queremos mais fazer. Então tem coisas que precisam acontecer mesmo. Acontecer mesmo. Então quais são os 3 âmbitos que você deve implementar? Mas primeiro derrube os que tem que parar e depois veja quais você vai implementar. Para cada 3 hábitos que você desfaz, substitua por mais 3. Por exemplo, orar mais me ajuda a reclamar menos. Está com vontade de reclamar? Ei, Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu... O pai que te escuta em secreto. Para de atazanar todo mundo. Já disse isso. Ai! Conheça-te a ti mesmo e deixa os outros em paz. Não disse o filósofo com grifos meus? Estou com vontade de fofocar, vai orar. Estou com vontade de murmurar, vai orar. Estou com vontade de reclamar, vai orar. Ah não, pastora, é porque você vem de um país onde as coisas estão melhorzinha, ou porque lá na África tem um monte de bruxo voando, né? Vocês veem um monte de bruxo, né, pastora? Voando, é por isso que a senhora está falando assim, acha que aqui tá bom. Não. O problema não é só bruxo voando. Isso a gente repreende, pega olho e faz um monte de coisa. O problema são os lobos em pele de cordeiro. Tem coisas piores lá. Tem coisas piores lá. Enquanto muitos de nós, enquanto talvez muitos de vocês aqui se preocupam, ai meu Deus, vou engordar, ai meu Deus, vou emagrecer. No domingo a gente recebe uma mãe que veio para o culto, veio do Mota, ou veio de Buleia, que falamos carona, com uma criança que acaba de desmaiar no colo, porque não comeu, mas tinha que vir para o culto. Então, peraí, vamos fazer alguma coisa, uma papa, um caldo, alguma coisa, para entregar antes de ir. Só que é tão maravilhoso, que quanto mais guerra tem, mais o poder de Deus se manifesta. Nos primeiros dias, quando eu cheguei, era assim, nossa, se fosse no Brasil já teria isso. Se fosse no Brasil a luz não iria. Se fosse no Brasil eu gostaria quente. Se fosse no Brasil... Sabe o que eu ouvi o Espírito Santo fazendo? Já terminou? Já acabou? Então agora mude a sua mente. Não está mais no Brasil. Você está aqui. Não tem água quente. Lava com água fria. Vai morrer? Não. Não tem luz? Acende candeeiro ou pega uma vela. Vai morrer? Não. Não tem McDonald's, não tem problema. Pega alguma coisa aí, coloca uma carne no pão, fecha os olhos pela fé e imagine. Vai morrer? Não. Porque a minha graça te basta. Ela se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aliás, já comeu demais. Vamos trabalhar. Deus está levantando uma geração brava. Os 3 hábitos que você tem que mudar. Por exemplo, falar menos te ajuda a ouvir mais. Tem gente que fala, pelo amor de Deus.
Faz uma pergunta. O que você acha? Também já responde sozinha. Nem deixa a outra pessoa responder a pergunta o que acha. Fala para a pessoa que está perto de ti. Fala assim, cala a boca. Fala, para de falar. Começa a escutar. Fala para essa pessoa, fala, pare de falar. Começa a escutar. Eu não sei se a pessoa que está perto de você aí é mulher. Mas se você falou, já está com um treco. Já começa a dar. Porque a mulher fala, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Se não, ai. Não. Aprenda a dizer assim, hoje eu não vou falar. Hoje eu não vou falar. Hoje eu vou adorar. Hoje eu não vou falar. Hoje eu vou ouvir. Hoje eu não vou me justificar. Meninas se justificam. Mulheres sabem ouvir. Os hábitos que você precisa melhorar. Jejua mais me ajuda a fortalecer os meus sentidos espirituais. Tem gente que nesse exato momento está olhando para mim, mas não está me vendo. Tem gente que está aqui, mas não está aqui. Volta para a gente. Tem gente que está a me ouvir, mas não está a me ouvir. Tem gente que está com o olho aberto, mas espiritualmente está com o olho. Comece a ver. Pessoas renovadas vêm. E o avivamento que precisamos obriga-nos a abrir os olhos espirituais. Tem muita coisa errada. E só vai ver quem tiver com os olhos espirituais abertos. Porque só quem tem os olhos espirituais abertos é que saberá de onde vem o tiroteio. Deixa eu te falar, na perspectiva bíblica, quando Deus fala sobre renovo, despertamento e posicionamento, Deus está dizendo sobre acordar, sobre ficar em pé e se preparar para alguma coisa que pode acontecer. Não se distraia. João 10 diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. A parte B desse versículo diz que Cristo veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Não se distraia com os teus filhos. Veja com quem eles andam, com quem eles conversam. Veja quem são os seus amigos, onde eles costumam ir, onde eles passam o final de semana. Não aceite os teus filhos desaparecerem o final de semana e você não sabe onde eles estão. Pergunte, se necessário for, leve até a porta. Entre onde ele vai dormir, onde ela vai comer. É melhor você ser um pai chato, uma mãe chata, um pai exagerado, uma mãe exagerada, do que ser um pai distraído e uma mãe distraída. Ei, esposa, converse com teu marido, escuta também, deixa ele falar. Você não casou com um mudo, você não casou com um retardado, deixa o seu homem falar. Tá vendo isso aí? Eu protesto deles. Eles querem falar, vamos ouvir, eles têm algo para dizer. Me irrita essa geração empoderada, que não sabe nem fritar um ovo. Me irrita essa geração empoderada, que não sabe colocar um botão na camisa. Me irrita essa geração empoderada. Empoderamento feminino do cão. Deus está dizendo, chega de olhar para trás. Eu quero fazer algo novo. Eu quero fazer algo novo. O novo passa pela mentalidade transformada. Mulheres, precisamos começar a pensar o que é que nós estamos defendendo. Como é que nós estamos a nos posicionar. Como é que está o nosso comportamento. Nós precisamos nos posicionar. Isso é muito sério. Nós muitas vezes participamos de reuniões onde só estamos a falar de depressão. A depressão. Eu já cansei de encontro de mulheres que só falam sobre depressão. A gente precisa começar a falar sobre avivamento, sobre renovo, sobre restauração, sobre vida, sobre conhecimento.
sobre o mundo que está precisando de nós, sobre sacerdócio. A gente precisa falar sobre uma voz profética que Deus está levantando. Toda vez, a minha dor, a minha dor. A tua dor é importante, mas a tua dor não é a tua identidade. E quando você só fala da tua dor, as pessoas só veem a tua dor. Elas não conseguem enxergar a tua identidade. A tua dor não é a tua identidade. A tua dor não é o teu destino. A tua dor não é a tua conquista. A tua dor não é teu troféu. Pare de lamber as tuas feridas. Não, em 1950 me magoou, me machucou. Quando a mãe dele estava viva ainda. Quando ela... É sério isso? Vem aqui. Renove as tuas forças. Renove as tuas forças. Isaías 40, versículo 31. Deus vem a nós e diz assim: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Renove as tuas forças. Esquece o que passou. Hoje, renovo para hoje. Uma fonte está disponível. O céu está favorável. Acabou. Diga comigo: acabou. Não acabou. Chega. Chega. Não se lembre mais daquilo que Deus não fez. Lembre-se daquilo que Ele já fez. Esquece as lutas que você perdeu. Lembre-se das que você tem para ganhar. Quando Ele estava lá na cruz, Ele disse: Tetelestai. Deus venceu uma guerra para que nós pudéssemos vencer as nossas batalhas. Não lutamos a partir de uma derrota, mas a partir de uma vitória. Isso muda tudo. Então o que é que você tem que fazer? Renove as tuas forças. Os que esperam no Senhor. Ou seja, quando você desanimar, é porque não esperou no Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em príncipes, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Espera no Senhor. Espera no Senhor, marido. Espera no Senhor, esposa. Espera no Senhor. Noivos, noivas, jovens, esperem no Senhor. Veja, não se cansam. Não significa que você nunca vai ficar cansado. Significa que às vezes o teu corpo vai ficar cansado, mas o teu espírito está a 360. Significa que vão te golpear, mas você vai se posicionar e dizer: pode chegar, eu estou pronto. Vou firmar bem os meus pés. Eu vou me preparar. Escuta! Às vezes, no meio do deserto, Deus não vai mandar suprimento, Deus não vai mandar livramento. Deus vai mandar suprimento, porque os desertos são necessários. Deus vai permitir covas na nossa vida, para que o poder dele seja aperfeiçoado em você, para que você aprenda a depender dele. Queridos, nós temos uma força finita, mas a força infinita vem de Deus. Aquilo que nós não podemos resolver, Deus pode. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode. Então faz o quê? Renove as tuas forças. Transforme as tuas fraquezas em fonte de força. Lute. Lute uma. Lute duas. Lute três. Lute quatro. Pastora, vai lá de novo. Só não desista. E não finja que não tem alguma coisa errada. Admita que alguma coisa precisa ser resolvida. Vai lá, encare a sua guerra e lute. É emocional, é espiritual, é social, é familiar, é financeira. Resolva. Você não é um causador de problemas. Deus te criou com uma mentalidade
quanto mais você resolve o problema em Deus, mais Deus fica feliz. E aí a Bíblia diz, porque a alegria do Senhor não é a nossa alegria. Você está aqui chorando, mas Deus olha para você e diz: filho meu, em quem eu tenho prazer, suporta, aguenta firme e vamos. E enquanto isso teu caráter é lapidado, você se torna parecido com Cristo. Dê a Deus a tudo que não presta mais. Não se mova pelas tuas emoções. Seja guiado pelo Espírito de Deus. Não gaste tempo com aquilo que não é pão eterno. Os traumas têm que ser resolvidos. Se ainda entrou alguém com algum trauma hoje, não vai sair por aquela porta. Esse trauma vai ficar na cruz. Não tem tempo mais para remorso. Não tem tempo mais. Ai, se eu soubesse. Ai, eu deveria. Ai, eu gostaria. Ai. Pelo amor de Deus. Vamos. Renovou a mente, renova as forças. Vamos para a guerra. Vamos vencer essa guerra. Saia das desculpas, saia dos argumentos, saia. Ai, se eu tivesse, eu faria. Se eu pudesse, eu iria. Se me entregasse o microfone, eu pregaria. Não pregaria. Não pregaria. Não pregaria. Vamos começar a fazer essa reciclagem espiritual na nossa vida. Faça uma reciclagem. Separa as coisas dentro de você, na tua alma, no teu corpo, no teu espírito. Tudo que é azedo sai. Tudo que é fedorento, tudo que já está vencido, sai. Seja pensamento, seja qualquer coisa. Renove as tuas forças. Renove a tua esperança. Renove a tua fé. Renove as tuas metas. Renove os teus projetos. Renove os teus sonhos. Volte a sonhar. Exílio da Babilônia já passou. Nazismo, glória a Deus, já acabou. Tem umas coisinhas ainda acontecendo por aí, mas aleluia, Deus é bom. Ele morreu na cruz, em Cristo Jesus, e nos deu liberdade. A pandemia já passou. E não importa, o que aconteceu ontem também já passou, porque foi ontem. Então hoje você precisa de renovo. Não se renda. Não se renda. Levante-se das suas dores, do seu luto, das suas limitações e continue escrevendo uma história para a glória de Deus. Escreva uma história. Deus está precisando homens e mulheres que contem uma história. Você tem uma história? Você tem uma história, e não é a tua história com outras coisas, é a tua história com Cristo. E quando você tem as forças renovadas, você consegue escrever uma história com Cristo. Então, em nome de Jesus, eu preciso te dizer uma coisa: visão sem ação é ilusão. Visão sem ação é ilusão. Agora, visão mais ação e mais força é inspiração. Sabe quem conta a história? Os sobreviventes. Aqueles que resistiram até o final. Às vezes vem sem uma perna da guerra, mas vem. Às vezes vem sem um braço, mas está a vir. Apóstolo Paulo diz: não é que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você não precisa ganhar de domingo a domingo, mas se ganhar na segunda, aleluia. Perdeu na terça, aleluia. Na quarta perdeu também, aleluia. Porque na quinta pode ter uma vitória, e no domingo você vai testemunhar. As suas conquistas não são contadas a partir das tuas conquistas, mas a partir da vitória de Cristo Jesus. Então até aquilo que é derrota,
Deus usa para te ensinar alguma coisa. Então nada se perde, tudo se ganha. Tudo se ganha. Atenção! Mesmo que você tenha apanhado muito, lembre-se. Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5 a 10, ele diz: não, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja de Cristo e não nossa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus Cristo, para que também a vida dele se manifeste em nós. Perca uma perna, mas não perca Cristo de vista. Vai na guerra, perde um braço, mas não perca Cristo de vista. Renove as tuas forças. Se não dá para andar, role. Se não dá para rolar, se arraste. Se não dá para se arrastar, fale que nem Asaf: a minha carne e o meu corpo podem se consumir, mas o meu espírito. Aguenta, suporta, lute, vença. Ei, não vai ficar fácil. É você que tem que dar um jeito de ficar mais forte. É você que tem que dar um jeito de mudar a sua mentalidade. É você que tem que dar um jeito de mudar de estratégia. Às vezes, quando a guerra está muito intensa e continua a se repetir, mude de estratégia. Disparava daqui para aqui, muda a ar, vai, tenta daqui para aqui. Alguma coisa precisa ser ajustada. Eu quero caminhar para o final dessa ministração. E eu quero te lembrar de uma coisa: a dor que não te deformou ontem não vai te deformar hoje. A dor que não te deformou ontem, ela vai te transformar hoje. Ela vai te transformar hoje. Isso precisa se transformar em semente para a vida de alguém. Precisa se transformar em semente para a vida de alguém. E por último, defenda uma causa. Qual é a tua causa? Olhe para a tua roupa. O que a tua roupa diz sobre a tua causa? Os adereços, os detalhes que você usa, o que eles dizem sobre a tua causa? Qual é a tua causa? A maneira como você ora, fala sobre a tua causa. A maneira como você oferta, fala sobre a tua causa. A forma como você abraça, diz sobre a tua causa. Qual é a tua causa? Qual é a tua causa? Eu não sei quem é você, eu não sei o que é que você faz, no que você é formado. Mas como é que a tua causa se manifesta na tua profissão e como a tua profissão se manifesta na tua causa? Como é que você defende a tua causa naquilo que você acorda todos os dias para fazer? No que você investe alguma energia, alguma força, oração, jejum, posicionamento todos os dias? Qual é a tua causa? Você morreria por ela. Alguns de nós, a nossa causa é nossa família. Alguns de nós, nossa causa é nosso casamento. Alguns é o ministério. Alguns é a questão do trabalho. Que Deus usa os nossos trabalhos como agências missionárias disfarçadas de lugar de emprego. Mas você tem que ter uma causa. Não dá para acordar, comer, dormir. Não dá para fazer isso. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Você é a extensão do legado de Deus em Cristo. Então agora alguém precisa ser a extensão de Cristo em você. Faça discípulos. Tem uma coisa que Jesus nos mandou: façam discípulos. Vai cantar? Faça discípulos. Vai ser professor? Faça discípulos. Vai trabalhar na política? Faça discípulos. Vai ser cabeleireiro? Vai ser médico, médica? Faça discípulos. É engenheiro? Faça discípulos. Se você consegue fazer discípulos com a tua profissão, você é a pessoa mais feliz do mundo. Se você não faz discípulos na tua profissão, daqui a pouco você vai se frustrar.
Sabes, nós precisamos nos levantar. Faça discípulos. Defenda aquilo que Deus te confiou. Deus te deu uma missão. Faça discípulos. Meu Deus! Aquele que não é digno de morrer pela sua causa, não é digno dela. Aquele que não é capaz de morrer pela sua causa, não é digno dela. Aquele que não é capaz de morrer pela sua causa, não é digno dela. Pelo que você tem morrido um pouco mais todos os dias. Queridos, faça a diferença entre o importante, o necessário, o urgente. E identifique o que você precisa defender hoje. As promessas que Deus te fez, elas vão se cumprir nos momentos em que você tiver a defender a causa que Ele te confiou. Às vezes, para nos curarmos, queridos, precisamos ajudar alguém. Porque quando eu ajudo alguém a se curar, que eu descubro o quanto Deus me curou. Então, às vezes a gente está muito aqui dizendo, Deus me cura eu, me cura eu. Deus está dizendo assim, libera o que eu já te dei para alguém. E você vai descobrir quanto dele você tem. Sabes, esses dias eu fui no tribunal porque eu precisava defender uma pessoa, ajudar uma pessoa conhecida. Ela foi presa. Aí eu cheguei lá assistindo o julgamento. No meio do julgamento, Deus começou a me dar uma pregação. E quem já foi em tribunal sabe que você não pode se mexer. Não cruza a perna, não faz isso, não faz aquilo. Eu me levantei rapidamente para buscar uma caneta na bolsa. E aí o policial levantou e disse, senhora, não pode. O que está acontecendo? Eu disse, não, eu só levantei para pegar uma bolsa. Como é que eu ia explicar para ele que eu vou escrever uma pregação? Porque Deus está me dando uma pregação no meio do julgamento. Ele não ia entender. Então eu disse, não, eu só levantei para pegar uma caneta. Aí ele, não pode fazer. Senhora, por favor, vamos sair. Eu disse, moço, eu disse, não, então assiste o julgamento aqui fora. Eu disse, não, moço, eu preciso assistir o julgamento lá dentro. Porque a pessoa é uma pessoa conhecida. Tentei explicar, ele disse, mas pediu para quê? Eu disse, não me falaram que tinha que pedir. Aí ele disse, não, então senhora, por favor, tem que sair. Aí eu entrei rapidamente, eu disse, então vou pegar minha bolsa. Saiu, eu disse, então eu vou assistir aqui atrás. Nossa. Aí criou todo um tumulto e de repente a juíza pergunta, mas o que se passa aí atrás? E aí eu viro para ele, eu disse, meritíssima. Ele disse, coloca na cela. Eu disse, meritíssima, coloca na cela. Eu disse, meritíssima, coloca na cela. E de repente o moço me pega e eu fui presa, gente. É sério. Não, e aí eu cheguei lá, os policiais sentados. Eu disse, gente, levanta, vamos. Abra a cadeia, me coloca para me prender. Disse, mas o que a senhora fez? Eu disse, abra a cadeia, vamos, abre logo. Tenho que entrar. E encontrei aquela cadeia suja, horrível. Eu disse, não, gente, se eu vou ficar presa, deixa pelo menos ficar presa num lugar limpo. Me dá uma vassoura. Senhora, eu disse, só me dá uma vassoura, moço. Aí me trouxeram uma coisa quebrada. Aí eu comecei a varrer. À medida que eu comecei a varrer, Deus começou a mostrar alguns lixos que estão impregnados no meu contexto, no meu povo, na minha nação. E eu varria, orava em línguas, e varria, e pegava e jogava e colocava na pá. Pensa num lugar sujo. E de repente saiu um moço da outra cela e chega perto e olha para mim. Aí eu disse, boa tarde, tudo bem? Tirando isso aqui, mostrando a cela, se está tudo bem. Aí eu disse, está aqui fazendo o quê? E ele começa a explicar a história. E eu comecei a dar um sorriso, porque eu sabia por que eu estava na prisão. E ele começa a falar, e eu continuo a varrer. Eu disse, é mesmo essa história? Que bom. E eu começo a cantar um louvor. E ele conhece o louvor. E ele canta junto. Eu disse, você conhece a Jesus? Acredita em Deus? Disse, acredito.
Mas acreditou já preso ou acreditava antes? Disse, eu comecei a acreditar já preso. Porque eu precisava muito do suporte dele. Eu disse, dá tua mão aqui. E coloco a mão na outra cela. E ele na cela, eu digo, diga comigo. Senhor Jesus, hoje eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Risca o meu nome do livro da morte. Escreva o meu nome no livro da vida. E pá, e pá, e pá, e pá. Eu disse, agora fique em pé. Vamos continuar. E de repente ele disse, da onde você é? Eu expliquei toda a história, fechando aqui. E eu disse, ele disse, por que a senhora veio aqui? Eu comecei a rir, eu disse, por causa de você. Porque eu tinha uma reunião, eu ia terminar aqui no tribunal, eu ia sair, estava tudo certo a minha agenda. Mas Deus mudou toda a minha agenda, porque eu tinha que estar aqui, por causa de você. Ele olhou para mim e disse, ontem à noite eu disse para Deus, por favor, me ajuda. Eu olhei para ele e eu disse, depois, o que Deus disse? Disse, eu tive um sonho. E que no sonho eu era julgado, mas eu via um portão se abrindo escrito, absorvido. Eu comecei a pular. Que prisão maravilhosa. Que prisão maravilhosa. Eu comecei a dançar, que prisão maravilhosa. E de repente eu disse, levanta. É importante que você saiba que hoje o tribunal de Deus te absorve. E ainda que o tribunal da terra te prenda, saiba que Deus te absorveu. Mas eu creio pela sua graça e misericórdia que você será solto. Vai e nunca mais faça isso que você fez. Ele agradeceu e saiu. À medida que eu terminei de falar com ele, de repente vieram, lhe levaram. E depois eu cheguei. É aqui onde eu quero terminar a minha ministração. Aí vieram buscar o outro, levaram o outro prisioneiro e me deixaram ali. E eu continuei, eu disse, Deus, já terminaste comigo? O Senhor vai continuar me deixando aqui presa? Eu disse, eu sei, mas essa brincadeira está começando a ficar séria. Já são 6 horas presa, Deus, socorro. E de repente, pastora, sai, a juíza te chamou. E eu vou diante da juíza, gente, me deu uma vontade de rir. Ela olhou para mim totalmente brava e disse, a senhora sabe o que está fazendo aqui? Eu olhei para o prisioneiro que estava ao meu lado. Quase eu falei por causa dele. Mas ela estava tão brava que eu não podia fazer isso. Eu disse, merentíssima, porque eu levantei para tirar uma caneta. Senhora sabe por que está aqui? Queridos, eu não sabia, mas eu tinha cometido 3 crimes. O primeiro, desacato à autoridade. O segundo, me dirigir à juíza sem ser chamada. O terceiro, tumulto no tribunal. Aí eu disse, senhora, merentíssima, se eu soubesse, eu não... Disse, atenção, pelo sorriso da dona Ruth, não está a entender a gravidade da situação. Eu disse, merentíssima. Quando eu disse, para de me chamar de merentíssima. Atenção, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, hein? Ai, gente. Eu sou uma autoridade, a senhora está no meu tribunal. Eu olhei bem no fundo, sabe o que veio na minha cabeça? Eu sirvo a uma autoridade maior que a senhora. Eu fiquei tão feliz de ter sido presa. Tão feliz de ter sido presa. Mas sabe por que eu fiquei feliz? Porque o que me levou para a prisão foi a minha causa. Eu fui lá resgatar uma pessoa. A minha causa me levou na prisão. Se você não é capaz de ser preso pelo tribunal dos homens por causa do tumulto que você está causando no inferno, você precisa ajustar a tua causa. Porque hoje Deus está te dizendo, aquele que não é capaz de morrer pela sua causa, não é digno dela. Jesus deu exemplo, morreu pela nossa causa. Então nessa noite, eu estou a te dizer, identifique a sua causa, mude a sua mentalidade, renove as tuas forças, vai lá e vença a sua batalha. Coloque-se em pé. Nerebosacatarabas. Narai cante rebosikatarabas. Rima cante reboseketerebas.
O Brasil está a precisar de homens e mulheres dispostos a levantar a sua voz e declarar: pela causa de Cristo, pela causa de Cristo, pela causa de Cristo. Renove as tuas forças, renove a tua mente e vai lá e lute. Lute como guerreiro, lute. Ore como se tudo dependesse da tua oração. Adore como se tudo dependesse disso. Vença a tua guerra. Deus não morreu por você para você ser covarde. Namakaserebosa. Ricanta rabasicata rabassuria. Receba o renovo da parte de Deus. 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 Deixa o Senhor colocar a mão aí dentro de você, de dentro para fora. O que você já viu ainda é pouco. Deus ainda tem mais para fazer. E Ele está a dizer: desperta, desperta. Eu tenho coisa nova. Deus tem coisa nova para o teu casamento, coisa nova para a tua família, coisa nova. Alguma coisa nova. E ainda que o preço seja alto, tire para fora isso, tire para fora isso, tire para fora isso, tire para fora isso. Eu vim aqui trazer uma semente e ela vem de longe. E o Senhor está a derramar sobre a tua vida. E Ele está a dizer: há uma semente de renovo. Receba sementes. Receba sementes. Maramaina caine rebesa catarabas. Rico dobo se catarabas. Na tua saúde receba renovo. Deixa o Senhor limpar o teu sangue de dentro para fora. Nerebos naramaya, aramakandereme, nerebos sakatarabas, nerebos sikatarabasa, aramamamase kanarashirianderebos. Receba, receba, receba. O Senhor está abrindo olhos espirituais. O Senhor está mudando, te dando resistência. O Senhor está te dando resistência. De dentro para fora. De dentro para fora. Toda dor, tudo aquilo que atrapalhou, todo trauma, toda tristeza, toda insônia, todo medo, toda sabotagem. Espírito Santo, Espírito Santo, sopra dos quatro cantos dessa nave. Sopra dos quatro cantos. O Senhor muda a tua estrutura nessa noite. A tua estrutura emocional, a tua estrutura espiritual. Ele desbloqueia, Ele desfaz para refazer, arranca para replantar. Toda maldição geracional, Anarai macanterebosa catarai. Deus, Deus, renova Jesus, renova Jesus, renova Jesus, renova Jesus, renova Jesus,
Renova, Jesus. Renova, Jesus. Renova. Que o sopro de vida, isso mesmo, começa a sentir, 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 começa a sentir. Deixa ele mover, deixa ele mover, deixa ele mover. Não segura. Deixa ele batizar, deixa ele renovar. O sopro de vida está disponível. Senhor Jesus, sopra, opera, trata, trabalha, manifesta, mova. Jesus, nós cremos em Ti, no Teu poder, na Tua presença. Espírito Santo,